Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos. Estamos de volta com mais um programa Ciência e Saúde e vamos continuar aqui a entrevista com o Dr. Joaquim Cruz Domingos, presidente da Associação Portuguesa de Doentes da Próstata, e agora vai nos falar de vários casos, não é, da doença da próstata. Muito boa tarde, Dr. Joaquim. Boa tarde. Dando continuidade ao trabalho que já foi apresentado há cerca de uma semana atrás, vamos então retomar o assunto a partir deste momento. Eu ainda não falei, porque é aqui agora no câncer da próstata que esse aspecto se põe, é que existe um teste que é feito com uma pequena amostra de sangue e que qualquer homem pode fazer, nem precisa de receita médica, indo a uma farmácia não é o mais aconselhável, mas também fazem, mas indo a um laboratório de análises e pedindo para fazer o PSA. O PSA é retirada uma pequeníssima amostra de sangue. Se for numa farmácia até é muito simples, tiram apenas da ponta de um dedo. No laboratório já tiram diretamente da veia. E então essa amostra de sangue ela é devidamente analisada e no final de contas transmitem ao homem que o seu PSA tem uma expressão numérica, pode começar em 0 e pode ir por aí fora, mas cujo valor considerado médio, isto também varia muito com a idade, mas esse valor médio de um homem de 45, 50 anos de idade anda à volta de 4.0. Eu digo ponto zero porque é um tipo de medição em que as décimas têm o seu valor. Ou seja, não se passa diretamente de 4 para 5. Normalmente passa-se de 4 para 4,2 ou 4,5 ou 7 até chegar aos 5. Então, esse PSA é algo que nós recomendamos, ou feito através dos centros de saúde, pedindo ao médico ou médica que atende a pessoa no centro de saúde, para quando lhe prescreve algumas análises, se não está lá o PSA, e aquele homem já tem mais de 35, 40 anos de idade, dizer ao Sr. Doutor ou Sra. Doutora, não se importava de acrescentar aí o PSA. Eu diria que a esmagadora maioria aceitam fazer isso sem qualquer problema. Então eu recomendo vivamente, e quando eu digo eu, falando em termos da nossa associação, naturalmente, eu recomendo vivamente que todos os homens comecem cedo. E este cedo, como disse, anda aí à volta dos 40 anos de idade, a fazer uma medição de PSA uma vez por ano. Não é preciso mais. Nessa idade não é preciso mais. E ir comparando, porque naturalmente com o tal crescimento da próstata, também a próstata segrega mais, digamos assim, aquele componente do esperma e, naturalmente, isso tem um efeito imediato no sangue e quando é feita a colheita do sangue, feita a análise do PSA, os valores vão aumentando gradativamente. De 4 passam para 4,2 ou 3, podem chegar aos 5, tudo depende do ritmo com que isso está a acontecer. Então, efetivamente, o PSA é algo extremamente importante, eu diria básico. É claro que o PSA, como a maioria dos exames que fazem ou das análises que nos fazem, tem uma margem de erro. Tem naturalmente uma margem de erro.
supõe-se que em 25 ou 30% dos casos, aquele valor do PSA que o homem que fez que pediu para lhe fazerem essa análise vai receber, pode não corresponder exatamente ao PSA dele. O que é que influi o PSA, os tais valores do PSA? Dizem, eu não sou médico, mas tenho ouvido alguns médicos dizer que, por exemplo, se o homem teve relações sexuais esta noite e no outro dia de manhã é o dia em que ele vai recolher o sangue para fazer a tal análise, essa recolha pode ser influenciada pela relação sexual que ele teve na noite anterior. Se ele teve uma infecção, por exemplo, e pode não ser exatamente no pênis, ou na uretra, ou na bexiga. Se teve uma infecção em qualquer parte do corpo, isso pode ter alterado um pouco o seu sangue e isso influencia o PSA. Portanto, uma vez por outra, os tais cerca de 30% dos casos, o PSA, o valor que é referido quando vem do laboratório, não representa exatamente. Mas os outros 70% são muito determinantes. Há um outro tipo de exame, que é ecografia prostática, que também pode ser feito quando, por vezes, o PSA cresce um pouco mais rapidamente. Por exemplo, um homem com 55 anos de idade, que até aquela idade tinha um PSA de 3,5%, 3,8%, 4%, de repente, de um ano para o outro, pula autenticamente dos tais 3,5% para 4,5% ou 4,8%. O médico que o acompanha pode querer fazer a tal ecografia prostática, que, como todas as ecografias, é uma imagem de como está a sua próstata, e o médico, aí só o médico é que pode tirar algumas, digamos assim, algumas conclusões do que vê. E, finalmente, há a questão de o crescimento poder ser, num determinado momento, muito rápido. Eu conheço doentes, eu tenho muito contato com doentes e eu tenho conhecimento de doentes que no prazo de 1 ano e meio, 2 anos, o seu PSA, que vinha paulatinamente a crescer de acordo com aquilo que é normal que ele cresça, o seu PSA pular autenticamente de 4,5 para 8, ou para 10, ou até para mais, para 13, 14. Isto de 1 ano e meio para a medição anterior. Aí a coisa pode estar grave. São feitos outros exames. Eu ainda não falei de um, até porque lhe queria dar um realce especial, que é um exame que os homens, de um modo geral, antes de o fazerem, e eu sublinho aqui, antes de o fazerem, têm autêntico terror de o fazer, que é o toque retal. O toque retal, em termos práticos, não é mais do que o médico introduzir um dedo no ânus do homem e, por a palpação, rodear a próstata, porque se conseguem eles, os médicos, conseguem localizar perfeitamente, porque foram treinados para isso, localizar dentro do ânus normalmente a parte superior, já com o dedo introduzido, onde se localiza a próstata, e fazem uma palpação, porque qualquer zona um pouco mais dura, alguma zona que lhes faça desconfiar que há alguma coisa, é importantíssimo para eles, para confirmar algumas coisas que foi feito nas análises, nos exames, em tudo isso. E, finalmente, numa situação mais avançada, há que fazer uma biópsia.
quando chegamos à altura da biópsia, eu já passei por isso, quando fazemos à altura da biópsia, a biópsia, se for bem feita, ela pode ser ou negativa, não, como sabem, na biópsia são extraídos umas partículas de próstata, no caso de ser uma biópsia à próstata, noutros órgãos do corpo também são feitas biópsias, e dessas partículas o laboratório que vai fazer a análise estabelece se o resultado é positivo ou negativo. Se é negativo, sem problema nenhum. Se é positivo, isso significa que aquele homem tem cancro da próstata. Aí vai fazer o tratamento a partir há várias alternativas. das alternativas. Há várias alternativas. Algumas dessas alternativas dependem, primeiro, da idade do homem. Dependendo da idade do homem, assim surgem algumas alternativas. Por exemplo, um homem de 50 anos de idade, a quem foi diagnosticado o câncer da próstata, seguramente tem uma vida muito mais, digamos assim, ameaçada de que aquele cancro possa evoluir negativamente do que, por exemplo, um homem de 70 anos de idade. Estou a falar de 20 anos de diferença. Um homem com 70 anos de idade, a quem nunca tinha sido diagnosticado o câncer da próstata e aos 70, 71, 72 tem esse cancro diagnosticado, normalmente ele é menos perigoso, digamos assim, para aquele homem. Porquê? Porque provavelmente aquele homem com 70 e poucos anos de idade, ele tem outros problemas na sua saúde. E quando chega ao terrível momento daquele homem falecer, não necessariamente ele morre por ter câncer da próstata. Ele pode ter um problema nos pulmões, no coração, no cérebro, nos intestinos. Há tanta coisa que pode acontecer, nos rins, no fígado. E pode ter vários casos ao mesmo tempo. Então, eu diria que nesse aspecto dos tais 70 e mais anos de idade, é sabido que o cancro da próstata cresce mais devagar. Então ele é, de certo modo, ultrapassado por outros problemas de saúde que aquele homem possa ter. E já tem para fecharmos aqui a entrevista, Dr. Joaquim, tem já uma estimativa de quantos homens, mais ou menos, morrem por ano com a doença por do acaso câncer tenho, da próstata? Não deixa de ser uma estimativa, mas eu posso dizer que em Portugal estima-se que haja cerca de 140, 150 mil, já referi há momentos, homens com câncer da próstata. Mas que morrem? Não, nem todos morrem do cancro da próstata. Cancro da próstata. Mas normalmente a estatística diz que surgem 3.000 casos novos por ano. Isto não significa que haja 3.000 doentes com cancro da próstata por ano. Provavelmente há mais. Estes 3.000 são aqueles que são diagnosticados, ou seja, passaram por um médico, fizeram exames e tudo mais. E os que não vão ao médico? Supõe-se que são mais do que estes. Os que têm cancro da próstata e que nunca lhes é diagnosticado durante toda a vida. Acabam por morrer de outra coisa qualquer e nunca lhes foi diagnosticado que afinal têm cancro da próstata. Muitas vezes já falei até com 1 ou 2 médicos que fazem os exames quando a pessoa morre, portanto fazem a autópsia, e na ficha daquela pessoa, se é que a ficha existe, claro, não há nada que refira naquela ficha que aquele homem tem cancro da próstata. No entanto, durante a autópsia ela é encontrada. E para terminar, eu devo dizer-lhes que morrem cerca de 1.600 homens por ano de cancro da próstata. Mais concretamente,
cerca de meia dúzia por dia. À hora que estamos, se É um calhar já número morreu algum significativo. hoje com cancro da próstata. Alguns morrem sem saberem que o tinham, outros acompanharam, mas realmente, dependendo do momento em que começam a ser acompanhados, por vezes é tarde demais. A última mensagem que eu quero deixar é: comecem sempre a acompanhar a próstata e os seus problemas. Não deixem para só quando sentem que têm algum problema. Porquê? Porque, sobretudo em relação ao cancro da próstata, não há sinais nenhum no corpo do homem exteriores e que o homem sinta que lhe faça desconfiar: sou capaz de ter cancro da próstata. É muito diferente de ter uma constipação. Para os ouvintes, Dr. Joaquim, que queiram saber mais ou conhecer a Associação Portuguesa de Doentes da Próstata, como é que eles devem fazer Temos os contatos? as duas formas mais simples de nos contactarem e, sobretudo, de saberem mais. Nos contactarem é secundário, mas de saberem mais é visitarem o nosso site na internet, e eu vou aqui dizer qual é www.apdprostata, que são as nossas iniciais, .com, C-O-M. Repito, www.apdprostata.com. O nosso telefone é o 918 075 035. Este telefone é atendido durante os dias de semana, todas as tardes. Tem sempre alguém que atende o telefone. E, finalmente, o que eu recomendo mesmo é que o homem não esconda que tem o seu problema da próstata, que é muito comum nos homens terem vergonha de alguém saber que eles têm esse problema. Porque, falando sobre o assunto, irão mais tarde ou mais cedo encontrar outro homem que também tem, e é muito importante que os homens falem entre si. O papel da mulher também é importante, muito importante, de acompanhar o homem, de lhe dar todo o suporte. Muito obrigado. Agradecemos aqui a presença do Dr. Joaquim Cruz Domingos, presidente da Associação Portuguesa dos Doentes da Próstata. Muito boa tarde e muito obrigado. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt e Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Instituto de Beleza Neide Carvalho. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho, massagens e muito mais. Instituto de Beleza Neide Carvalho, na Avenida de Moscavide, 28 Resto de Chão, junto ao Monte Pio Geral. Marcações 910910903 ou 964574320. Instituto de Beleza Neide Carvalho. Realçamos a sua beleza. Ciência e Saúde. Com Rosânia Fernandes.